Muito boa noite, doutora Marina Bucá está conosco aqui já, todos vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook. Depois a gente vai colocar esse bate-papo aqui, essa entrevista, onde eu tenho certeza que vou aprender muito sobre a questão de tratamento preventivo e precoce com a pioneira, no meu modo de entender. É a primeira vez que, pelo menos, eu ouvi falar sobre o assunto, lá no início, né, no ano passado, foi a doutora Marina Bucá, com protocolo da Espanha, que foi aplicado, eu acho que na terra natal dela, que é Floriano, e que teve excelentes resultados, e a gente vai bater um papo sobre isso aqui. É a quinta live que a gente faz sobre esse tema, né, um tema muito controverso no aspecto assim da guerra que a gente vive, infelizmente, de informações, né, narrativas para um lado, narrativas para o outro, e o nosso objetivo é esclarecer a verdade, né, sobre o tratamento preventivo e precoce com relação à Covid-19. A gente vê uma campanha maciça de grande parte da mídia para desqualificar, né? A gente vê movimentos ideológicos acontecendo também com esse objetivo de desqualificar, e eu acho que a política tem que sair fora disso, né? O momento é o momento de salvar vidas, de poupar sofrimentos. Então, é mais uma oportunidade de a gente ouvir uma profissional da área, né, que tem estado no fronte lá na Espanha, agora em Madrid, onde a doutora Marina Bucá está, já são 10 horas e 6 minutos, né? Aqui no Brasil, 18 horas e 6 minutos. Eu agradeço demais, doutora Marina, a participação da senhora aí, pegando o seu tempo, podendo estar agora com a família, mas separa, né, pelo idealismo, pela vontade de ajudar, para a gente bater um papo aqui nesse momento que a gente vive. A doutora Marina Bucá é médica, especialista em medicina interna, doutorado em medicina, internista do Hospital Puerta del Sol, em Madrid, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Pablo, né, São Pablo Céu, e coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica da Faculdade de Floriano, que é a sua terra natal, que é vizinha nossa. Eu estou aqui em Brasília, né, agora no Senado Federal, nesse momento, batendo esse papo, mas eu sou do estado do Ceará, que é vizinho ao estado do Piauí, e é interessante como o povo do Piauí, o povo do Ceará, existe uma interação muito grande, né? Os valores, a cultura, é muito interessante. Eu me sinto em casa quando eu vou ao Piauí. Eu tenho certeza que os piauienses se sentem em casa quando vão ao Ceará. Mas, doutora Marina, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, é um prestígio que a senhora tá nos dando aqui, e agradeço demais. E queria lhe iniciar com uma pergunta que a senhora, como pioneira, né, não sei como é que se sente com relação a um assunto que eu vou lhe colocar aqui. O nosso secretário de Saúde do estado do Ceará, doutor Cabeto, um médico renomado, sem dúvida nenhuma, mas ele critica de uma forma muito pesada o tratamento precoce desde o início, né? E ele deu uma entrevista no dia 1º de março de 2021, agora, né, no início do mês, para a rádio CBN, dizendo o seguinte: é absolutamente criminoso o posicionamento de profissionais de saúde que apoiam o tratamento precoce contra a Covid-19. Primeira pergunta que eu lhe faço, se a senhora se sente uma criminosa. Bem, primeiro agradecer o convite do senador. Eu também tenho muito carinho pelo Ceará. Eu fiz o segundo grau, na minha época do segundo grau, agora ensino médio em Fortaleza. E também é uma terra que eu tenho muito carinho. A minha mãe também fez a faculdade, estudou em Fortaleza também, se formou em Fortaleza também, então a gente realmente tem uma relação com a cidade.
Quero esclarecer que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu acho que isso é importante. Eu não tenho nem o que eu falar que não representa as instituições onde eu trabalho, e, por outro lado, eu não tenho não tive, desde o início da pandemia, nenhuma remuneração por nenhuma lada, por nenhum curso, por nada que eu fiz, nenhuma consultoria que eu fiz, consultorias a hospitais privados, públicos, e nunca cobrei nada. As pessoas que insistiram em me pagar, eu pedi para transferir diretamente para uma organização não governamental. Esse dinheiro nunca entrou na minha conta. Eu acho que isso é muito importante e realmente o que eu digo é o que eu considero. Não digo que é a verdade, é o que eu considero verdadeiro agora, pelo conhecimento que eu tenho, e que eu estou disposta a mudar se eu acho que as evidências mudam, se eu escuto algum argumento que faça com que eu possa mudar. Bem, quanto a isso, por mais que eu me sinta ofendida com isso, eu não vou fazer igual ao excelentíssimo secretário, e o que eu vou falar, não vou ter, como eu vou dizer, juízos de valor com as pessoas. O que eu vou falar é defender o meu posicionamento, no lugar de criticar as pessoas, que eu acho que isso é mais correto. Então, quando as pessoas perguntam, existem evidências científicas para o tratamento precoce? Então, eu acho que a primeira coisa que se tem que responder é com uma outra pergunta de que evidências o senhor necessita? Qual o grau de evidências o senhor necessita? Isso é importante dizer porque na medicina todos os fármacos que a gente utiliza na vida diária não têm o mesmo nível de evidências. Alguns têm evidências maiores, outros têm evidências menores e alguns têm evidência quase nula. Mas realmente, por vários motivos, às vezes é por ausência de alternativas terapêuticas melhores, se utiliza um que não tem muitas evidências, ou falta de efeitos colaterais, ou porque o paciente tem contraindicação para fármacos com maior evidência, ou como coadjuvantes. Nesses casos, a medicina utiliza fármacos com menos evidência. Então, no caso do tratamento precoce, na verdade, falar de tratamento precoce, agora eu acho que esse termo nem mais talvez a gente tivesse que mudar, porque realmente existe um conjunto de fármacos muito estudado, muitos fármacos estudados já. E, na verdade, se alguém não gosta de um fármaco em concreto, pelo que seja, existem várias opções terapêuticas que ele pode utilizar, não é obrigatório utilizar um ou todos os que a gente fala. Então, aqui eu vou tentar falar um pouquinho de cada um dos que eu conheço, porque agora existem tantos que nem sequer eu conheço todos. Existem estudos mais bem feitos, menos bem feitos, com mais evidências, com menos evidências. E as guias, é verdade que muitas pessoas usam o argumento de autoridade, que as principais guias mundiais não acham que não tem evidência suficiente, né? Consideram que não tem evidência suficiente. E é uma pena que essas guias, se a gente lê a NHA, que é a guia americana, acreditar em mim. Entre no site da NHA Covid Guidelines, e você vai ver que quando ele fala não existe evidência, coloca aí as bibliografias, as referências. Se você for olhar na bibliografia, 80% dessa bibliografia está em pacientes hospitalizados. E estudos que no título colocam já hospitalizados ou graves ou em UTI, e títulos que colocam pacientes leves. Aí você vai olhar as características dos pacientes e metade desses pacientes utilizavam oxigênio. Então, isso não é leve em lugar nenhum, né? Se você precisa de oxigênio, você não é uma sintomatologia leve. Então, realmente, se os colegas que se aterem apenas a ler as guias, sem ler as referências e sem ler os estudos, realmente vão ter uma visão equivocada do tratamento precoce. Nesse caso, eu não critico, porque se seguem só as guias é assim, mas se seguem os estudos, que eu acho que o profissional tem que seguir os dados, se seguem os dados, vai ver que sim, que existem razões para acreditar que o tratamento precoce tem impacto, porque os dados dizem isso. É o impacto de 100%? Não. É o impacto que diminuiu, tem uma redução do risco de entre 20% e 70%, mais ou menos. Da ivermectina tem randomizados, tem meta-análise de que reduz o risco de 75%.
e da hidroxicloroquina tem de 20%. E simplesmente olhar os dados com as referências do que a gente estudou, do que significa uma metodologia científica que a gente estudou, porque agora também parece que querem inventar uma metodologia científica específica para o COVID, que o valor de P agora significa P maior que 0,05 na eficácia de tratamento. E quando eu estudei, e aqui não é o que eu digo, também olhe no livro, coloque no Google significado do valor de P, e o que dá é a probabilidade de que o resultado que você viu seja verdadeiro. Então, é uma probabilidade, não é um indício, não é um veredito. Então, realmente o que a gente não pode é mudar as regras da metodologia científica porque a gente gosta ou não gosta de um fármaco. Porque se fosse assim, quando alguém fosse ser julgado, um réu fosse ser julgado, se essa pessoa ou tem algum sentimento que lembre alguma coisa, vai utilizar as leis conforme quer. Então, a gente tem que seguir o método. E o interessante, doutora Marina, é que a gente percebe nós estamos numa guerra, né? Nós estamos numa guerra sem precedentes. E a gente fica comovido com o sofrimento, comovido com as pessoas que não têm a quem recorrer, principalmente, né? Eu, por exemplo, tenho condição, né, de ter um médico particular e de me recomendar o tratamento preventivo, precoce, né? Como eu uso, há mais de 2 meses, eu tenho usado a ivermectina, né? Então, obviamente, com recomendação médica. Mas hospitais privados também, da minha terra, do Ceará, têm no protocolo o tratamento preventivo e precoce. Agora, quando a gente vê que as pessoas que não têm a quem recorrer, só o SUS, não têm acesso a isso, sabe? É algo assim de partir o coração, né? Porque a gente tem recebido, eu aqui no Senado Federal, tenho recebido milhares de testemunhos e tenho entrevistado médicos, entrevistado cientistas que mostram, com dados científicos, com estatísticas, o efeito positivo. Então é isso que eu digo, poxa, até que ponto pode ir a cegueira político-ideológica nesse momento? Pouco me interessa se foi o presidente da República ou eu sou o seu maior opositor que recomendou algum tipo de medicamento. Isso não me importa. Me importa se está salvando vida, não importa quem foi. Entendeu? Assim, e eu sou contra a automedicação, quero deixar claro aqui. Sou totalmente a favor de vacinas. Inclusive, tenho cobrado, acompanhado isso de perto, cobrado para que venha o mais rápido possível. Ontem mesmo assinamos um manifesto, um pedido internacional de apoio de alguns países para agilizarem as suas reservas para o Brasil, né? Sou a favor do distanciamento social, sou a favor também da questão do uso de máscara, né? Então, numa guerra que a gente vive, gente, pelo amor de Deus, um recurso não anula o outro. Eu acho que a gente tem que somar tudo que puder para salvar a vida e poupar sofrimento. Então, o presidente do Conselho Federal de Medicina, que foi a grande polêmica da semana, né? Saiu uma nota da Associação Médica Brasileira falando sobre a questão de que a entidade deveria banir, né, recomenda banir o tratamento preventivo e precoce, né? Então, imediatamente, várias entidades, né, imediatamente até a publicação dessa nota, após a publicação dessa nota, retiraram as assinaturas dizendo que não foram consultadas, porque foi uma posição ditatorial dessa associação, né? Política, é a política deixando o homem de joelhos para fazer o bem ao próximo. É isso que está acontecendo, né? E o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro, ele disse o seguinte: dizer que o tratamento precoce não tem efeito é mentira, certo? Olha só a frase corajosa do doutor Mauro Ribeiro. Então,
ele abre aspas e diz aqui: infelizmente, certos assuntos foram proibidos. Essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na fase inicial é mentira. Há trabalhos que mostram os benefícios na fase inicial e outros não. Essa é a realidade. Então, eu entrevistei, inclusive no debate, eu quero lhe pedir desculpa publicamente à senhora, porque nós fizemos um requerimento aqui no Senado para fazer uma sessão temática de debates, ouvindo cientistas e médicos contra o tratamento preventivo e precoce e cientistas e médicos a favor do tratamento preventivo e precoce. Eu tinha colocado seu nome, uma das primeiras da lista, porque a senhora é pioneira. Mas houve uma questão de informação aqui, interna, um erro nosso, e acabou não se ratificando o convite à senhora. Eu lhe peço desculpas. Estamos tentando outra sessão o mais rápido possível, né? Porque é um assunto que virou um palavrão um pouco. É difícil até a gente conseguir aqui no Senado fazer isso, mas nós estamos insistindo com alguns colegas para que a senhora possa colocar as suas experiências. Mas eu vou direto aqui num ponto também que, inclusive, quem quiser assistir essa sessão de debates, foram 4 horas de debates na TV Senado, é só ir no YouTube e procurar na TV Senado uma audiência pública sobre o tratamento profilático do Covid-19. Está lá, você procura, você vai achar, tá? Nós somos totalmente contra a censura, totalmente, né? A grande imprensa e mesmo as redes sociais, por incrível que pareça, têm impedido algumas manifestações de médicos favoráveis ao tratamento preventivo e precoce. Nós estamos apenas dando aqui espaço a eles. Então, eu quero fazer a pergunta para a senhora com relação se esses estudos constantes no site c19studyinglês.com, né? C19 study.com, né? É um estudo convincente, porque lá reúne dezenas de pesquisas que foram feitas. É um estudo convincente até o momento. E os estudos contrários, né? Queria que a senhora fizesse um apanhado com relação a isso, né? Por que tanta ânsia, tanta fúria, quanto quem está querendo, os médicos estão querendo, que fizeram o juramento de Hipócrates e que estão querendo salvar vidas. E se mal não faz, aí vem uma pergunta para complementar a senhora. Se mal não faz, e para mim ficou claro no debate que nós fizemos aqui no Senado, 4 horas de debate, que já não, os médicos contra o tratamento precoce já não falavam que causava problema de hepatite, que causava problema, no caso da ivermectina, né, que é usada, administrada até para crianças com 15 anos, a partir de 15 quilos, 15 quilos. E no caso da hidroxicloroquina, problema de arritmia, né? Que hoje os médicos já não falam mais isso, mas ainda existe gente que repete essa fake news. Eu quero lhe perguntar exatamente sobre isso. Esses remédios têm contraindicação? É perigoso tomar para as pessoas? Obviamente que com recomendação médica. É essa pergunta que eu queria fazer para a senhora, para minimizar tantas mortes, tanto internamento, né? Internação de Covid, está aí um dado que a gente recebeu, que 88% das internações de Covid acabam com morte, né? Quando é entubado, desculpa. Quando o paciente é entubado. E eu queria lhe perguntar, poxa, se é para evitar a intubação, se isso funciona, por que não fazer isso em massa no país? Essa é a pergunta que eu queria fazer para a senhora. Bem, primeiro não precisa se desculpar, do Senado, foram coisas que acontecem, as pessoas que foram são pessoas que eu admiro muito e eu acho que foi perfeitamente representada os argumentos que a gente tem, são argumentos similares. Parabenizar ao presidente do CFM, eu vi uma parte da entrevista, que realmente o que ele defende é a autonomia médica, e aí eu queria frisar uma coisa, não é que ele defenda, porque muitas pessoas dizem que é defender que o médico
médico acorda de manhã e faz um tratamento qualquer, inventa um tratamento e dá ao paciente. Não é isso. A autonomia médica, ele defende, no momento que existe um tratamento que tem possibilidades reais, não de uma experiência clínica de um médico, ou mais de centenas de estudos, dezenas de ensaios clínicos randomizados ou meio randomizados, digamos assim, que dizem que existe uma grande probabilidade de que tenha um impacto benéfico e que em todos os randomizados, isso é muito importante frisar, em todos os randomizados, em nenhum viu que nenhum desses fármacos tinha efeitos secundários importantes, ou seja, em todos se estabeleceu um nível de segurança alto. Isso é muito importante. Em alguns se viu um benefício muito importante, como o que eu expliquei da meta-análise da ivermectina, de uma redução por risco de 5%, não alto, mas desculpa, que às vezes sai um pouquinho aqui. Em todos se viu uma alta segurança. Isso é muito importante. Então, uma pergunta os fármacos têm contraindicações? Todos os fármacos têm contraindicações, né? Mas dos mais que mais se fala da hidroxicloroquina, por exemplo, das arritmias, a hidroxicloroquina, o que ela faz é que tem um potencial de aumentar o intervalo no eletro ao intervalo QT. Então, quando esse intervalo está aumentado, aumenta a possibilidade de arritmia. Não existe nenhum estudo, nem com hidroxicloroquina, nem de eletrofisiologia como tal, que diga que todas as pessoas que prolongam o QT vão ter arritmia. Isso é a primeira coisa. Então, é um fármaco que se utiliza de maneira muito segura em doenças reumáticas. E no início do Covid, como a gente não tinha um fármaco anti-inflamatório com corticoides e outras coisas que a gente tem agora, eu usava só aqui, no começo eu usava só hidroxicloroquina e careta, por exemplo, nem sequer tinha os anticoagulantes, que eu comecei a tratar pacientes no início de março. Então, nesse contexto que o paciente estava muito inflamado, se viu que alguns tinham arritmias. Foram muitos. O Dr. Rich tem uma estatística que foram 46 para cada 100 mil pacientes, ou seja, 0,047%, o que não é tão alto. Eu tenho aqui, se me permite, eu vou só ler, tem um informe da Espanha, da EPTO, e está no site da EMPS, que é a nossa associação de fármacos, e a gente tratou mais de 100 mil pacientes nesse período até esse informe sair. Com esse fármaco, mais o calé e mais a azitromicina, que também, desses mais de 100 mil pacientes, foram notificados 65 efeitos cardíacos adversos. E do sistema nervoso, que também dizem de convulsões e tal, 13 de 100 mil. Tudo bem que isso pode ser provavelmente uma subnotificação, mas realmente não é que a gente colocava e iam morrendo, como parece que as pessoas dizem, como que é uma alta frequência. Não, era baixa. E provavelmente agora com os anti-inflamatórios seria mais baixa ainda. A questão é que tudo isso era na fase inflamatória. Na fase inflamatória não era tão alta, não era tão alta, mas na fase precoce, os ensaios clínicos randomizados dizem em nenhum se viu arritmia pelo COVID. E esses são ensaios, se quem não sabe, ensaio clínico randomizado, são controlados, se faz eletrocardiograma, os pacientes estão monitorizados, que não sejam 24 horas, eles são monitorizados de acordo com o protocolo do estudo. Então, realmente, na fase é tão segura para qualquer outro tratamento que se faz com lúpus ou qualquer coisa, que realmente é muito segura. E da ivermectina, da insuficiência hepática pela ivermectina, realmente existe, hoje em dia foram tratados quase 4 bilhões de pessoas, desde os anos 80, quando se começou a utilizar a ivermectina, e realmente, ontem ou anteontem, eu fui olhar na bula, depois de tantas notícias que a gente viu, eu fui olhar na bula da ivermectina e nem sequer fala de insuficiência hepática, pelo menos nada aqui do Medimecum da Espanha. Então, deve ser uma coisa tão rara que nem sequer está na bula, e é porque na bula eles colocam todos. Então, é pouco provável, e quando existe um aumento das transaminases, ou seja, um dano hepatocelular reversível, e curto no tempo reversível, menos ainda com as doses que se utilizam.
igual que da hidroxicloroquina, a gente falava que a gente não via efeitos porque não era feito a nível populacional, e quando se aumentava a nível populacional ia se ver efeitos, que não se viu, mas a ivermectina, ela já é utilizada a nível populacional. Às vezes eu escuto médicos brasileiros falando que parece que estudam, que trabalham na Clínica Mayo nos Estados Unidos, né? Não trabalham no Brasil. Realmente eu não entendo. Eu trabalhei no Brasil, no PSF, uns meses, e trabalho já desde há muitos anos aqui. E parece que não trabalham no Brasil, porque realmente é utilizada a nível populacional no Brasil, na África e em muitos países, e nunca se viu. Então, eu não entendo muito bem por que fazem isso. E eu vejo, isso sim que eu vejo muito perigoso por parte da mídia e dos profissionais de saúde, porque estão estigmatizando, isso é importante falar, estão estigmatizando fármacos muito importantes ou sem Covid. Ou seja, estigmatizar a hidroxicloroquina e principalmente a ivermectina é fazer com que a população possa voltar a ter uma doença endêmica como a oncocercose, que foi endêmica na América Latina e África, e quem acabou com isso foi a ivermectina. Então, a gente tem que ser muito responsável com as coisas que a gente fala, porque por mais que você queira defender uma ideologia, o que for, você pode estar destruindo, e isso tem que ser falado, é duro assim, está destruindo as possibilidades terapêuticas de milhões e bilhões de pessoas no futuro. E isso sim que eu acho que é inadmissível. E nessa Covid, nessa pandemia, se está estigmatizando muito. Então, eu queria aproveitar só, se o senhor me deixa um momentinho, só de falar que eu acho muito importante quando as pessoas falam dos argumentos de autoridade, não? Eu tenho médicos que eu tenho muito respeito, muita admiração e que são referência para mim. Alguns continuaram sendo referência na Covid e outros deixaram de ser, e eu falo isso com muita tristeza. Igualmente que órgãos que eu tinha como de muita confiabilidade estão fazendo tantas coisas com falácias e usando argumentos com falácia, como o que eu disse antes, de utilizar a bibliografia de pacientes internados para defender ou acusar um fármaco em outra fase da doença, como muitas notas que a OMS manda. Então, algumas pessoas falam, a OMS, a NH, isso para não dizer nenhum órgão brasileiro, que eu acho que eu acho melhor, mais prudente não dizer. E falam, já que eles falam é verdade, pois para mim é contrário. No começo, eu sim acreditava e eu fui voltar a estudar a estatística, eu fui voltar a estudar a metodologia, eu fui voltar a estudar a farmacologia desses fármacos, a ler melhor os estudos que diziam, não pode ser que eu pense isso e a NIH pense diferente. Eu não sou melhor que a NIH e eu não sei mais que a NIH. Realmente eu não sei mais que a NIH, mas agora o que aconteceu é que ela já não é mais argumento de autoridade para mim. E eu acho que esses médicos que querem defender seus argumentos a qualquer preço, mesmo com argumentos com falácia, o que vai acontecer é que a sociedade, pelo menos a sociedade médica, boa parte da sociedade médica, vai perder muitos, vai deixar de ter esses órgãos como argumento de autoridade. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E eu acho que a mídia, principalmente, tem que ser muito respeituosa e muito e muito consequente e prudente com as coisas que falam, porque estão estigmatizando fármacos cruciais para a humanidade. Isso. Doutora Marina, eu estou recebendo informações aqui de algumas pessoas que estão participando dessa live, que está dizendo que está falhando muito o áudio da senhora, né? Está falhando. Eu não sei se é Wi-Fi ou se é melhor colocar na rede de dados 4G, mas esse problema eu tenho aqui também mesmo. É porque eu estou no celular. Quer que eu mude para o computador? Olha, não sei se 4G, será que é melhor colocar no Wi-Fi ou 4G? Será que vai melhorar? Porque o meu aqui também dá problema, viu? O meu também, às vezes, eu já tinha esse problema aqui no Senado, tá? Não sei se está melhor agora. Eu estou vendo a senhora bem, agora está realmente picotando, né? Para mim. Mas o que eu queria
que eu queria colocar. Eu sinto muito. Não. Talvez eu tivesse que ter aberto no computador, não sei. Não, mas tranquilo. Eu acho que vamos tentar agora, vamos ver se vai dar certo. Mas eu queria dizer para a senhora, primeiro lhe parabenizar pela ousadia no bem, tá? O protocolo que a senhora estava administrando aí em Madrid, na Espanha, e que a gente teve notícias da eficácia dele na sua terra, Floriano. Lembro que até o secretário de saúde lá no ano passado foi acionado e tudo, né, com relação a isso, com a esperança. Teve até senadores do seu estado que postaram aqui no grupo de senadores, né, o resultado disso, mas aí começou o bombardeio. Aí começou o bombardeio disso, mas exemplos como a senhora, mesmo de longe, que deram uma luz para a gente, começaram a multiplicar muito. Tem um médico no Ceará, muito respeitado também, doutor Anastácio Queiroz. Ele foi secretário da Saúde por 2 vezes. Ele chegou a chorar numa live como essa que a gente está fazendo aqui, que estava presente o presidente da OAB, o secretário de Saúde do estado do Ceará, doutor Cabeto, e ele chegou a chorar, dizendo, mostrando os pacientes que ele estava conseguindo salvar dele, né? Idosos e tudo, com tratamento preventivo e precoce, ele mostrando os dados. É um cara muito experimentado, né? Infectologista. E isso não sensibilizou o governo nosso do estado do Ceará para colocar à disposição das pessoas o medicamento no protocolo. O Sindicato dos Médicos está iniciando um trabalho, eu espero que seja o mais rápido possível. Empresários já se colocaram à disposição para fazer doação, porque é questão humanitária que a gente está vivendo, para se comprar esses medicamentos, alguns desses medicamentos com prescrição de voluntários do Sindicato dos Médicos, para dar para a população que precisa, que está à míngua com relação a isso, né? Eu queria colocar para a senhora o seguinte: o meu pai que mora em São Paulo, 77 anos de idade, foi infectado pelo vírus, né, pela Covid-19, e o médico dele lá em São Paulo disse o seguinte: olha, triplique a dose que o senhor está tomando de ivermectina. Ele perguntou qual é a dose, essa aqui. Eu triplique essa dose, porque o senhor precisa triplicar. O papai com comorbidades, viu? Problema de bronquite, asma, essa coisa toda. Pois olha, foi praticamente assintomático do meu pai. Praticamente assintomático. Então, eu não posso deixar de dar esse testemunho, vendo o que está acontecendo com a minha família, com os meus amigos. Tem senadores aqui, como o Marcos Duval, que na hora que foi diagnosticado, já entrou com a hidroxicloroquina, o médico dele, azitromicina, lá no Espírito Santo, e ele também foi assintomático, né? Então, assim, muitos desses secretários de saúde, desses médicos famosos que estão aí, tomaram, e saiu na mídia, eles tomaram, mas para a população não dá. Então fica, assim, muito estranho tudo isso, sabe? Eu entendo a indignação da senhora e lhe digo, assim, que para mim a história vai mostrar isso. A história vai mostrar, porque esses medicamentos estão sendo atacados de uma forma surreal, desproporcional, né? Saiu aqui na manchete dos jornais todos falando que ivermectina causava problema no fígado. Isso não tem cabimento em nenhum lugar do mundo, nunca saiu nada, é usada há décadas, né? Então, assim, como eu disse, até para criança, porque é um vermífugo, crianças com 15 quilos, a partir de 15 quilos já é colocado. Então, assim, é algo, aquela coisa que parece assim, olha, não pode, esse negócio não tem que ser dado de jeito nenhum. Mesmo que tenha 1% de chance, mas muito mais por cento de chance de fazer bem, né, de ajudar, mas não pode ajudar. Então, assim, fica uma questão nítida, política nessa história. Política nessa história, enquanto as pessoas estão morrendo. Eu faço até um apelo aos médicos. Se você conhece médico, você que está nos assistindo, conhece médicos, apele para o coração dele. É hora da gente deixar, às vezes, um posicionamento que a gente tinha, que a gente acreditava, mas devido a tantas evidências que têm chegado,
né? Se mal não faz, por que não colocar esse recurso para salvar vidas? Então, que coloquem a cabeça no travesseiro, né? E que procurem, de alguma forma, rever o seu curso na vida para tentar salvar. Ainda dá tempo de salvar gente. Dá tempo de salvar gente. Então, assim, eu acho que essa nossa live aqui, doutora Marina, se uma pessoa for atrás de pesquisar, se a gente conseguir despertar isso, né, para que ela possa se poupar de sofrimento, de uma internação, de uma morte, já valeu a pena a nossa live aqui. Por isso que depois eu vou colocar no Instagram, já vai ficar no Facebook, e o objetivo é salvar. Zero de política. Zero de política nisso aqui. Isso aqui é uma questão humanitária. Eu queria lhe perguntar sobre esses novos medicamentos, né? Tem o Redesivir, que já foi reconhecido pela Anvisa, autorizado, mas é uma fortuna, né? É uma fortuna. Mas tem outros que muito eficientes, né? Que já tem os estudos aí em níveis avançados, já teve até coletiva da Samel, né? Que é a proxulatamida. Eu sempre esse nome, sempre proxalutamida. E também tem outro medicamento que eu queria que a senhora falasse para a gente, que é a bromexina, que é um xarope expectorante, e a N-acetilcisteína, né? E o pessoal está perguntando muito aqui sobre a questão da nebulização, da hidroxicloroquina. Assim, qual é a sua opinião sobre a eficácia, o que as pessoas devem fazer, obviamente, sempre com recomendação médica, mas isso tem salvado vidas, doutora? Eu tirei os fones do ouvido, que talvez estivesse pior pelos fones, que já aconteceu em alguma, se não me escuta, me podem me dizer, certo? Então, o Remdesivir aí foi aprovado agora, mas aqui na Espanha a gente já utiliza desde junho de 2020, então eu posso dizer desde uma certa experiência que eu tenho. Então, o Remdesivir é um fármaco antiviral, como tal, e sim, que é bem caro, mas os estudos... tinha um grande potencial no início, porque se achava como antiviral, pois encontramos o fármaco específico para o Covid. Estamos toda a pandemia procurando um fármaco específico para o Covid e os negacionistas dos outros tratamentos, vamos dizer assim, negam porque dizem que nenhum é específico. Não temos, até o momento, nenhum fármaco específico para o Covid, e se a gente for esperar por ter algum, eu não sei quantas pessoas têm que morrer até a gente encontrar. Então, o Remdesivir é essa esperança de ser um fármaco específico, não foi. Nos estudos que fizeram, tanto da OMS, o Solidarity, como o próprio que fez a Gilead, viu benefícios apenas naqueles pacientes hospitalizados que necessitam suplementação de oxigênio, mas não necessitam muito, ou seja, nem são os precoces, nem são os que estão entubados. E necessita ser até 10 dias. Então, menos que isso, ele não viu benefício, e mais que isso, em pacientes muito graves, também não. Então, a recomendação que temos aqui na Espanha é que a gente pode indicar o paciente se ele está entre 7 e 10 dias de sintoma, ou seja, temos 3 dias para colocar o fármaco, entre 7 e 10 dias, nem antes nem depois, e que esteja utilizando oxigênio, mas não mais que 5 litros. Então, vamos ver, no meu hospital não se coloca nenhum problema para colocar, ou seja, eu posso colocar nos que eu quiser, mas tem que ter essa indicação. Então, os médicos que vemos pacientes, ou até você que esteja me assistindo, que conheça alguém, vamos ver quantos pacientes a gente consegue ter nessa janela de tratamento. Então, é um tratamento que tem suas indicações, mas que são indicações muito limitadas, ou seja, vão ter poucas pessoas, e realmente nos estudos, mesmo nessas indicações, não diminuiu a mortalidade. O que diminuiu foi o número de dias de internação em 2 dias, ou seja, tem que ver se vai valer a pena realmente, dos fármacos que eu acho que vale menos a pena o tratamento. Tem suas indicações, mas são muito limitadas, e a resposta nos ensaios clínicos foi muito limitada. A bromexina é um xarope, então é um xarope que tem um efeito justamente no receptor onde o vírus entra em contato com a célula do ser humano. Então, o que ele vai impedir é a entrada celular, ele é um antiviral, por dizer de alguma maneira. Nos ensaios clínicos, é um ensaio pequeno, e se viu um benefício, mas não foi um benefício estatisticamente significativo.
É para jogar fora o fármaco? Não. Significa que tem um potencial benefício na COVID. Então, se você tem um paciente está com tosse, que a maior parte dos pacientes com COVID tem tosse, e você vai passar um xarope, por que não passar um que tenha um certo efeito na COVID? Eu acho que tudo é uma questão de senso comum, né? Mas parece que tem pessoas que estão procurando mais criticar e ver um erro e ver um motivo para não indicar que ver um motivo para indicar. E quando eu tenho um paciente de qualquer doença, eu estou lendo um artigo e estou procurando um motivo para indicar um fármaco para um paciente meu que não vai dar um malefício e vai ter algum potencial de impacto. Então, e dos antiandrógenos, a proxalutamina, eu fico muito feliz pelo trabalho do grupo brasileiro e dar os parabéns publicamente, eu já falei no meu Instagram. Realmente, no estudo deles, teve um impacto enorme, maior que o dos corticoides nos pacientes internados. É um fármaco que não teve efeitos secundários, que era o que eu me temia. No estudo não teve efeitos secundários importantes. Então, ver se não é comercializado, ver se é possível comercializar. E eles estão vendo, os autores estão vendo algumas substituições possíveis. Agora, quanto ao fato que o senhor comentou, eu queria comentar um momentinho, se o senhor me deixa, que quando fala disso do benefício, se vai a redução do risco, se uma pessoa importa, é importante na saúde pública e na gestão de riscos, que eu acho que essas aulas a gente deveria ter mais cadeiras disso na medicina, porque parece que está faltando muito. Então, as pessoas exigem para ivermectina, para hidroxicloroquina, trabalho duplo cego, randomizado, com milhares de pacientes, e logo tem 3 pacientes que falecem, que tomaram fármaco. Teve um da ivermectina que tinha tomado 3 meses antes, 2 dias de ivermectina, e a primeira opção diagnóstica foi pela ivermectina. Eu não sei se foi ou não, mas realmente eu vejo pouco provável, eu não vejo que seja a primeira opção a primeira probabilidade diagnóstica que tenha sido. E antes de estar dando essas informações de pânico, acho que se deveria comprovar antes, porque realmente na literatura não temos nenhuma evidência disso. Esse pode ser um indício de que temos que estudar mais, mas não para dar esse alarde. Da hidroxicloroquina nebulizada foram esses 3 pacientes. Eu vi hoje que alguns familiares tinham colocado no Facebook um vídeo aí que estava passando. Eu queria agradecer a esses familiares. Como médica, eu não conheço a médica que prescreveu, mas eu queria agradecer a esses familiares como médica, que eles falaram que a médica explicou para eles que não era uma terapia específica, como não temos nenhuma na COVID, eram pacientes graves, e era uma oportunidade que eles tinham sem assegurar nenhum resultado. Então, isso é muito importante, porque se fala de negligência, e eu acho que não temos que respeitar as pessoas, e mais ainda quando a gente fala uma calúnia, a gente está caluniando as pessoas, e isso é crime. Isso sim é crime. Então, eu não sei todos os casos, mas eu acho que a gente tem que refletir antes de começar a falar informações falsas. E pelo menos procurar saber o que é. A hidroxicloroquina nebulizada é uma medicação que está sendo utilizada, é uma proposta, realmente não temos muitos, uma amostra extensa, mas sim que existem alguns estudos do Dr. Zelenko, mas também tem outros médicos também que estão usando, e realmente eu li há pouco, justamente porque eu tinha curiosidade disso, e eu vi estudos do ano 2005, ou seja, independente da COVID, falando já em hidroxicloroquina nebulizada, porque se utiliza uma dose mais baixa da hidroxicloroquina e chega melhor nos pulmões, e já falava que era seguro, era um ensaio duplo cego, randomizado, em fase 1, ou seja, de sujeitos sadios, só para ver a segurança e boa tolerância, e foi segura nesse ensaio clínico. Então, realmente, a priori, não podemos falar de negligência, eu acho. E outra coisa esses pacientes faleceram apesar de usar um tratamento, porque usaram um tratamento ou depois de usar um tratamento, sabe? A gente pode utilizar um tratamento e mesmo assim o tratamento não ser eficaz o suficiente o paciente falecer. Pode usar um tratamento e o paciente falecer desse tratamento. Então, são coisas muito diferentes. E temos que saber bem o que falamos.
a taxa de falecimento após intubação, de pacientes que necessitam intubação, o senhor já deu aí no início, falavam de 30%, agora já falam de 80%, em alguns estados está de 90%. 9 pessoas de cada 10 que se intuba falecem. Faleceram pela intubação? Podemos dizer que faleceram pela intubação ou faleceram apesar da intubação? Então, é a mesma coisa que estão falando da hidroxicloroquina nebulizada. E daí, uma última coisa que é muito importante, as pessoas criticam muito a indicação no Brasil, pelo menos a respeito da autonomia de um fármaco que em nenhum outro país se utiliza. Não é isso, se utiliza em vários países. É verdade que na Europa e nos Estados Unidos, hoje em dia, não se utiliza. E eu quero deixar isso bem claro, porque isso não é nenhum argumento de que se deva utilizar ou não se deva utilizar. Isso pode ser um argumento para minha mãe, que não é médica, mas não para um médico, ou para um gestor. Então, aqui se considerou que não se deveria parar de utilizar, porque ainda eram só os estudos com hidroxicloroquina, não tinham acrescentado os estudos com ivermectina, que tem mais impacto, digamos assim. Redução do impacto. Então, se acreditou que reduzir 30% não é o suficiente com as evidências que tinha. Mas tenho que dizer também, e também seguiram as guias da NIH que usam pacientes internados. Então, não é a mesma coisa a eficácia de um tratamento de um antibiótico para um furúnculo que para uma miosite, que para uma osteomielite. Isso é o que as pessoas fazem no tratamento precoce, que a gente não faz em nenhum outro fármaco ou em nenhuma outra patologia. Então, mas nem aqui, nem nos Estados Unidos, nenhum paciente que necessite internação vai para casa sem internação, com uma receitinha de tratamento oral e alugar oxigênio. Isso aqui não acontece. Então, aqui a situação é outra, as decisões são outras, porque a situação é outra. Se a gente tivesse esse colapso de não poder internar os pacientes, eu não sei se a decisão seria a mesma. Então, se você trabalha num lugar que você pode não fazer um tratamento precoce e internar todos os seus pacientes, intubar todos os que necessitam, você pode escolher. Agora, se chega um paciente com falta de ar, chega um paciente bem, você diz, não vou tratar precoce, só se tiver falta de ar. Logo, o paciente vem com falta de ar, você diz, desculpe, mas eu tenho uma fila de 80 pessoas e não posso lhe internar, então eu não sei como se pode chamar isso. Então, em saúde pública, as decisões não é só pela evidência científica, é também pelos recursos que as pessoas têm, que os lugares têm, e por isso as guias em todo o mundo não são iguais. As evidências científicas são as mesmas, mas as guias não são as mesmas. E eu acho que isso se tem que falar, que parece que a maioria dos médicos no Brasil trabalham na Clínica Mayo dos Estados Unidos, e alguns trabalham em hospitais com recursos, mas outros não. Então, as decisões, eu acho que não, eu, pelo menos, não tomaria as mesmas decisões em diferentes lugares de trabalho. É uma questão de humanidade, né, doutora? É um pedido, é um apelo pela humanidade, né? Então, assim, deixemos as vaidades de lado, os orgulhos, a política e vamos tentar salvar vidas, né? Esse é o apelo que a gente deve fazer aos médicos, aos secretários de saúde, né? Porque eu acredito muito no ser humano, sabe? Acredito demais que às vezes a gente cega, né? Mas chegou a hora de acordar, porque vai ficar na consciência da gente isso, vai ficar na consciência de vidas que poderiam ser salvas e não foi. Isso para mim é omissão de socorro e é um crime, entendeu? Então a história vai mostrar, mas eu faço esse apelo aqui para os médicos não fecharem os olhos para o tratamento preventivo e precoce. O caso da mídia, que foi falado aqui por alguém, né? Alguém aqui comentou sobre a mídia, que a mídia só fala de mortos, só fala... Olha, eu vou falar, a doutora talvez não possa falar isso, mas eu vou falar. Lá em casa a gente proibiu, conversei com a minha esposa, não vamos assistir nada desse negócio de estar passando na televisão, porque aquilo é pânico, aquilo é para deixar a gente para baixo, e a imunidade baixa com aquilo. Eu vou dizer uma coisa para a senhora, quando eu ficava assistindo aquilo, o medo paralisa, né? A ciência já mostra isso, que o medo paralisa, e a física quântica, o que você começa a pensar, você já começa a construir uma realidade. Então, a gente tem que estar com leituras edificantes, assistir vídeos edificantes, estar com a nossa família, né? Assim,
Até o futebol eles querem parar, que é o único lazer, o único entretenimento que a população tem, que é ali na televisão aberta e tudo, até para ficar em casa. Até para ficar em casa, quer dizer, não tem lógica você parar um futebol que é um ambiente controlado, que não tem torcida, que são atletas ali, que é todo mundo testado, não tem noção isso, né? Então, assim, é um momento de escuridão que a gente vive, e eu lhe digo aqui, por interesses políticos, muitas vezes, né? Por interesses políticos, calculado por interesses políticos. Isso aí, isso é muito importante. Quando você coloca um medicamento, como a senhora falou, que é usado por 3,7 bilhões de pessoas, já usaram a ivermectina ao longo das décadas. Aí você vai colocar que isso pode gerar um problema agora. Gente, pelo amor de Deus, o problema agora é a Covid. É o que a gente está tendo. A gente tem que sair desse processo de intubação enquanto não tiver vacina para todo mundo, evitar a intubação, evitar internamento, né? Internação. Eu lhe pergunto o seguinte, então eu deixo o conselho aqui com quem está nos assistindo. Desliga a televisão. Desligue programa que só faz baixar a sua vibração, a sua autoestima. Vai para outra coisa, porque isso faz mal, isso adoece. Adoece você e a sua família ficar ligado nisso, né? Outra coisa importante é o seguinte, lockdown. Qual é a sua visão, doutora, sobre essa questão aí que tem a Angela Merkel ia fazer, agora pediu desculpas publicamente lá na Alemanha, uma grande líder que ela reconheceu o erro, olha, já ia fazer um confinamento, aumentar o número de medidas restritivas e voltou atrás, porque considerou que foi um erro, que isso não resolve. Mas eu lhe pergunto aí, até para a senhora me contar a experiência da Espanha, né? Como é que está a questão do lockdown? Qual é a sua posição? A senhora acredita que o lockdown ele pode ser útil e necessário por breves períodos de tempo, como neste momento de colapso, ou não? Essa é uma pergunta que tem seus matizes. Então, realmente, no momento do colapso, pode ser necessário no momento, mas de maneira muito curta, como o senhor disse, limitada, para que o sistema se recomponha e possa voltar a abrir um pouco, que é um pouco o que fazemos aqui. Não se faz um lockdown completo na Espanha eu acho que desde maio, junho, por aí. Agora o que a gente tem é que não pode ir entre regiões, mas o resto é tudo aberto, com a limitação da porcentagem de pessoas nos bares e tal. E o mais fechado que a gente teve é esse período agora, Natal, Ano Novo, agora Semana Santa, que eles dizem não receber pessoas em casa, mas nem fechar colégio, nem comércio, nem nada dessas coisas. Sábado passado eu fui para o safari com meu filho, para o zoológico e segue a vida. Então, seu filho está no colégio? Seu filho está indo tem 4 presencial? Anos, presencial desde setembro, desde junho, julho que abriu aqui e nunca fechou, ou seja, e se viu que realmente a maior contaminação é intradomiciliar. Então, existe mais contaminação das pessoas, dos adultos que cuidam as crianças, do que das crianças no colégio. Então, realmente, deixar a criança em casa não se viu que diminuía a frequência de Covid, não tinha um impacto do Covid, e tem todos os impactos negativos na criança, tanto psicológicos como na educação da criança. E que eu acho que isso realmente é das piores coisas que estão fazendo no Brasil, sinceramente. Eu tenho sobrinhos aí, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo a foto deles, como meu irmão me manda, e a minha irmã. Então, realmente tem mães que ficam muito nervosas com isso, de dizer, se meu filho for para o colégio e se contaminar. Então, não é que no colégio não vai se contaminar, mas é porque em casa também você não evita. Então, estamos com Covid, seu filho pode se contaminar, seu pai pode se contaminar, seu irmão, você. Infelizmente, pode ter maior ou menor probabilidade, mas zero probabilidade não existe em lugar nenhum, nem na sua casa, nem na sua fazenda, em lugar nenhum tem zero possibilidade. Não, e segundo pesquisas científicas, né, de entidades aí da educação no mundo também, e mostra que o índice de contágio entre crianças é ínfimo, né? Sim, é muito pequeno, então não justifica, inclusive a Unesco, a própria OMS,
várias instituições estão recomendando, né, o retorno às aulas, porque é um prejuízo, como a senhora falou, psicológico, de depressão, jovens. Não é só nem o ensino que fica represado, ao déficit, né, do aprendizado, mas é a questão de que a vida está acontecendo, de que você é preciso seguir adiante. Então, realmente, a senhora tem razão. Nós estamos caminhando para o finalzinho, vou deixar a senhora terminar para a gente complementar 1 hora, mas eu queria lhe perguntar também, assim, como é que está em Floriano, na sua terra natal, que a senhora... não é por acaso que a gente nasce, né? E eu lembro que o protocolo da senhora, da Espanha, conversando com o secretário de Saúde no ano passado, deu um resultado muito bacana em Floriano, tem um movimento legal. Eu não sei se a política depois entrou, estou lhe perguntando aqui, ou se isso foi contaminado pela questão política, mas a senhora estava muito entusiasmada. Hoje mesmo eu vi muita gente aqui falando lá de Floriano, dando os parabéns para a senhora, dizendo que a senhora salvou muita gente lá em Floriano, mesmo à distância. Como é que está a situação de Floriano com relação à pandemia da Covid? Foi abandonado o tratamento preventivo e precoce? Porque muitas cidades aderiram, né? Muitas cidades, Búzios, Porto Feliz, Sorocaba agora, São Lourenço, resultados espetaculares com relação ao tratamento preventivo e precoce, né? Dito pelos profissionais de saúde, prefeito, enfim. E lá na sua terra, como é que ficou depois daquele rebuliço todo? Bem, no início eu sei que os resultados foram bons. Ai, desculpe. No início eu sei que os resultados foram bons. Me escuta? Sim? Escuto bem, escutamos bem. Escutamos. Mas que... Ai, desculpa que eu fechei a câmera. Mas pronto, voltou. Depois foi... parece ser que não, a maioria dos médicos não estão fazendo, eu não sei exatamente o porquê, e realmente aí não me meto. Eu só posso dizer que eu estou à disposição deles, do meu estado, e sempre estive para o que quiserem. Agora, o que eu não posso é falar o que querem escutar, eu só posso dizer a minha opinião, né? Para finalizar a live, que eu sei que está acabando, obrigada pela oportunidade. Eu queria só dizer para as pessoas que procurem no Google uma coisa chamada modelo do queijo suíço. Não quero que ninguém acredite em mim, que, olha, é um modelo que foi feito para aviação, mas que é utilizado em gestão, na saúde também. Então, o que eles falam é que as situações, digamos assim, é como fizesse uma fila de queijo com os buraquinhos do queijo. Cada intervenção que a gente faz tem os seus ocos, as suas limitações, que são como os buracos. Então, para a gente evitar que um dano chegue ao paciente, à pessoa, a gente tem que fazer várias camadas de queijo. Não pode ser só uma intervenção, porque se passar por um oco de uma na limitação, tem a barreira do seguinte, ou se passar por 2, tem a barreira do seguinte. Então, na Covid, eu acho importante distanciamento social, lockdown em momentos muito, muito... muito curtos, e para se organizar o sistema. Agora, se você faz o lockdown, não muda nada no seu sistema, e você volta outra vez, então realmente não tem nenhum critério. Distanciamento social, máscaras, profilaxia nos casos, quando tem uma incidência muito alta, não sou a favor de profilaxia sempre, mas quando tem uma incidência alta, sim, para evitar o colapso. Com o fármaco que se desejar. A vitamina D eu acho que é crucial, e não sei porque todos os órgãos mundiais não estão dando vitamina D aos 70% da população mundial que tem déficit. Zinco também? E zinco também, mas a vitamina D é que eu acho que é uma coisa tão... elementar, né? Tão elemental, que eu não sei porquê. E o tratamento na fase inicial, principalmente porque se você reduz 30% os pacientes que vão necessitar hospitalização, realmente você vai ter leito, ou mais probabilidade de ter leito, para aqueles pacientes que realmente necessitam a internação. Isso é uma coisa óbvia que qualquer pessoa sabe disso, né? Ou seja, reduzir 30% é importante? Sim, se você não tem camas, mais ainda, porque os 70% vai ter mais probabilidade de ter uma cama. Então, eu só não quero que ninguém acredite em mim, que busque, quando veja uma notícia, não veja só o título, que procure saber, e que realmente não deixemos o pânico nos levar.
existe um exercício muito bonito que é sair da situação, pense que não é Covid, pense que é outra doença e o que você atuaria em outra doença, como você atuaria em outra doença. Ser responsável, utilizar máscara, não estar em contato com a saliva em comidas ou nas comidas que você fizer com seus amigos, tentar ter a distância, mas que, por favor, a mídia transmita à população como é o contágio, porque eu também vejo que tem muita barbaridade que exige muito da população, então quando você exige normas muito rígidas, muito tempo, as pessoas não obedecem nem o que tem que obedecer, nem o que não tem. Então é melhor você focar, ser realista e focar no que realmente impede a transmissão. Doutora Marina, muitíssimo obrigado por essa aula que a senhora deu aqui, nesse bate-papo. Eu fico encantado também com as pessoas participando aqui, porque muitas dúvidas que a gente não pôde responder, não teve tempo, e as pessoas que estão interagindo conosco aqui, que são a favor, isso é uma humanidade muito grande. Olha, Deus abençoe vocês aí que estão tentando ir contra essa corrente, como aquele beija-flor que a Madre Teresa de Calcutá falava, né, que no incêndio o beija-flor ia lá apagar, jogava um pouquinho, mas não vai adiantar nada, mas estou fazendo a minha parte. Então, vocês que estão aí digitando nas redes sociais, falando, não desistam, porque cada sofrimento poupado e cada vida salva vale a pena o seu esforço, isso é humanidade. Eu queria agradecer mais uma vez e encerrar com um apelo novamente aos médicos, né? Porque nós estamos na mão deles, né? Então a gente sabe que é uma missão linda, a missão de vocês. E tem, para mim, particularmente, uma passagem no Livro dos Espíritos. Eu sou espírita e gosto sempre e nesse momento, mais do que nunca, fazendo orações com a família para entender o convite, a reflexão que a gente está tendo nesse momento da humanidade de provação global, mas de uma transição planetária, que eu não tenho a menor dúvida que tudo isso está acontecendo. Deus não deixaria acontecer isso se não fosse uma coisa com tamanha magnitude, se não fosse para um bem maior. Então vai passar, tenho fé que vai passar, nós vamos sair melhores como seres humanos, mais solidários, mais fraternos. Esse é o convite que a gente está recebendo. Mas para encerrar mesmo, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, que diz o seguinte: aí pertinho da senhora, lá na França, no estudo que ele fez, ele que era cético, a pergunta que diz o seguinte: para agradar a Deus, basta não fazer o mal? É a pergunta, né? Porque é muito fácil você lavar as mãos, ficar vendo e não está fazendo mal a ninguém, tá tudo bem. Mas olha a resposta compilada aí por ele junto aos espíritos na época, em 1800 e tanto. Dizia o seguinte: não, nós devemos fazer o bem no limite de nossas forças, porque nós seremos responsáveis por todo o mal decorrente do bem que a gente poderia ter feito e não fez. Então, fica o convite para os médicos, é uma filosofia e um convite a gente servir ao próximo, a gente amar o próximo, a gente ajudar. Muito obrigado, doutora Marina. Deus abençoe a senhora e a sua família. Conte conosco aqui no Senado, viu? O senhor também. Obrigada. Tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite.